Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas à Presidente. O meu nome é Rita Saias, eu sou Presidente do Conselho Nacional de Juventude e estamos a fazer estas pequenas conversas com todas e todos os candidatos para garantir que no dia 24 de janeiro tens tudo aquilo que precisas para votar de uma forma consciente e de uma forma informada. Hoje estamos com o candidato às eleições Vitorino Silva ou Tino de Rãs. Como é que lhe devo chamar? Um é o outro porque as pessoas podem me tratar como quiserem e também gosto que me tratem com carinho. Tino de Rãs, Vitorino Silva ou com carinho. Assim será. Eu gosto de... Tino, quem é que é o Tino, para quem ainda não conhece, e o que é que motivou esta candidatura? O Tino é um tatuador de chãos. Pronto, em que gosto de trabalhar na rua, eu tenho o melhor gabinete de toda a gente, eu fico que muito... Portugal interno, é o chão, a rua é a casa de todos. E às vezes eu vejo, por exemplo, gente fechada num escritório em que pagam 400 ou 500 mil euros e o meu escritório não tem preço, porque é o escritório maior, eu acho que sou o candidato que tem um escritório maior que o meu gabinete é a rua e tenho muito orgulho em trabalhar na rua, porque a rua é o que leva as pessoas para casa, a rua é o caminho mais próximo de todas as casas. E o que é que motivou esta recandidatura, na verdade, não é? Esta candidatura é um direito que eu tenho, Portugal é o meu país, Portugal é um país que deve ser de oferecido para todos e eu estou a exercer a minha... o meu direito, porque isto é assim, porque não há português de primeira nem de segunda e quero estar no mesmo patamar. Claro que tenho que subir muito mais que os outros, porque os outros, alguns deles têm a papinha feita, são levados ao colo, e eu não me importa de subir as escadas, porque esse é o caminho natural, é subir. Exatamente, isso leva-me a uma segunda questão. Estamos aqui no Porto, ao pé nas escadas da verdade, a subir as escadas da verdade. Porquê que escolheu este sítio e o que é que ele diz sobre esta candidatura? Porque na política tem que haver verdade. Tem que haver verdade. Este sítio foi o sítio que eu anunciei há 5 anos atrás a minha candidatura. E na altura eu disse que na Escada das Verdades, aqui mesmo junto à Muralha Fernandina, aqui perto da sede do Porto, que é o mais importante que ser o Presidente das Forças Armadas, porque é muito fácil ser Presidente de quem tem armas, é muito fácil estar ao lado dos poderosos, eu quero ser o Presidente das Forças Armadas. As Armadas simbolizam o povo, aquele povo que nunca recebeu medalhas, que é o povo que paga sempre a fatura das asneiras de quem está no poder. E é isso que simboliza, porque são os primeiros a apanhar com as balas. Nesta muralha, quando havia uma guerra, quem é que apanhava primeiro com as balas? Que era carne para canhão, era quem estava do lado de cá da muralha. E eu sou o candidato para ser dos lados de cá da muralha, para combater os de lá da muralha. Para combater os lá da muralha, porque estão protegidos e somos chamados tubarões. Eu quando dizia há 5 anos que eu quero ter o apoio dos peixinhos, porque os peixinhos se unirem e se juntarem, os tubarões morrem à fome. E não posso viver hoje em dia num país em que os tubarões continuam a comer os peixinhos. Certo. Tino, por falar em tubarões a comer peixinhos, existe 1,8 milhões de jovens em Portugal, nós fazemos quase 6% da população. Quais são, na sua opinião, os principais desafios que os jovens enfrentam hoje? Não, os principais, eu acho que há muita, os mais idosos olham para os jovens com desconfiança, com medo, porque a geração mais preparada são os jovens, vocês são muito mais preparados que eu. Eu tenho uma filha, que é o meu semáforo, que é a Catarina, e eu fico contente quando digo à boca cheia que ela sabe mais do que eu. No meu tempo, os nossos pais diziam que sabiam mais que os filhos. E eu acho que aí fico muito orgulhoso, porque eu acho que os pais hoje devem preparar os filhos melhor que os nossos pais prepararam. Os nossos pais não prepararam também porque não tinham condições, os tempos eram outros. Hoje é muito mais fácil educar, mas também temos que perceber que temos que educar de forma diferente. A minha mãe, que tinha 8 filhos, ela dizia que era analfabeta, foi para a escola aos 62 anos, ela dizia com muito orgulho que os filhos eram todos diferentes, chamavam os pontos cardeais, porque ela percebeu que tinha que dar educações diferentes a todos os filhos. E às vezes dá-se igual ou diferente, e eu acho que isso é um grande problema, que existe hoje em dia na política, é que as pessoas dão igual ou diferente. E uma pessoa... Pronto, e é isso certo. Que eu tenho. E qual é que acha que deve ser então o papel aqui do Estado para colmatar estes desafios que os jovens enfrentam hoje? O jovem, quando estuda até aos 21 ou 22 para ter um curso e acaba o curso numa sexta-feira, à segunda-feira da frente tem que ter colocação.
Um jovem não pode tirar um curso e depois só 5 ou 6 anos é que vai ser professor. Ou às vezes nem em Portugal. Não, é uma vergonha, porque nós temos de ser organizados e há muita gente que faz parte da máquina do Estado, que tem habilitações e que podiam criar condições para que houvesse mais organização, e eu acho que cada um rama para o seu lado. Eu acho que às vezes os gabinetes, mesmo ministérios, parecem adversários uns dos outros, e acho que devem trabalhar todos em equipa, porque o Estado é o país, e eu acho que o Estado tem que estar mais organizado e mais coeso. Nós estávamos aqui a falar das questões de emprego digno, não é? Do jovem poder, do pleno emprego e também das questões de emprego digno. Outra das grandes preocupações dos jovens hoje é a falta de habitação acessível, de podermos ter uma casa, de podermos tornar-nos autónomos financeiramente a nossa família, de termos uma educação de qualidade. Todas estas questões estão muito ligadas à questão da emancipação jovem. Qual é que deve ser o papel do Estado no apoio à emancipação dos jovens? Os jovens é o futuro. Está a ver? Os jovens têm que estar contentes. Eu, se for Presidente da República, ver os jovens tristes, é um país triste. E eu acho que os políticos têm que dar felicidade aos jovens, que eu vejo muitos jovens tristes, está a ver? E que não confiam. E eu acho que os jovens que não votam, muitos deles não vão votar, e eu acho que às vezes têm razões para isso. Está a ver? Porque eles sabem muito bem que os políticos só se lembram dos jovens na altura das eleições. Certo. E falamos aqui também de, hoje temos o mundo na palma das nossas mãos, não é? O nosso telefone permite-nos, a internet, os meios digitais permitem-nos participar na sociedade de uma forma muito mais ampla do que aquela que é apenas só através do voto. Temos as redes sociais, temos manifestações, movimentos que são criados através de chats, também temos notícias falsas às vezes a serem propagadas nas redes sociais e na internet. Qual é o perigo dos meios digitais para a democracia e como é que podemos, nós jovens, colmatar essas questões? Não, os jovens têm que ter bom senso, está a ver? E às vezes a verdade está muito perto da mentira. O grande problema é que hoje em dia a verdade está muito perto da mentira. E eu escolhi este sítio, aqui a Escada das Verdades, que era a antiga Escada das Mentiras. Pronto, e nós temos que saber distinguir, temos que estar preparados para perceber logo à primeira o que é verdade e o que é mentira. Mas eu acho que os jovens estão muito atentos. Eu acho que quem pensa que os jovens estão desatentos e que não sabem bem o que é a ficção e a realidade, eu tenho a certeza absoluta que 99% dos jovens sabem muito bem o que é a ficção e a realidade. E faltam jovens à política ou a política aos jovens? Os jovens estão muito afastados da política ou não? Não, os jovens, eu acho que há interesse dos políticos se afastarem dos jovens, porque os jovens pensam diferente e o eleitor está à espera de quem pense diferente. E se às vezes é esses, se o povo avulso, o povo anónimo, ouvir quem pensa diferente, não tenho dúvidas nenhumas que muitos jovens entravam no Parlamento, entravam nas câmaras municipais, porque o povo está com sede de verdade, de autenticidade, do genuíno, está com sede de futuro. Eu acho que hoje em dia o eleitor está com muita sede do amanhã, e o amanhã existe. E alguns dos assuntos também muito importantes para a nossa geração têm a ver com as questões da igualdade no acesso aos direitos, têm a ver com as questões LGBTI, têm a ver com as questões da diversidade étnica e cultural, e continuamos a achar que é um problema muitas vezes e não uma solução para a coesão social. Como é que podemos transformar este discurso? Um dia vou à caixa do correio e vejo uma carta da minha filha de casa para casa. E eu abro a carta e abri a carta com muito medo. Eu nunca tinha recebido uma carta da minha filha de casa para casa. O que é que viria aí? E a carta dizia: pai, eu gostei muito da escola de Penafiel, de Balongo, da Universidade do Porto, da Católica de Lisboa, mas quero dizer que a partir de hoje sou uma cidadã do mundo. Pronto. Do mundo sem muros nem fronteiras. E eu acho que o mundo sem muros nem fronteiras é para as pessoas poderem andar por esse mundo, para poderem voar, para poderem serem livres, está a ver? Como dizia a canção. E eu acho que uma pessoa deve respeitar o próximo. Se uma pessoa não respeitar o próximo, não nos respeitamos a nós próprios. Se não respeitarmos as ideias dos outros, eles não nos respeitam as nossas. E é isso que é importante. Isto é tão simples como isso. Nós temos é que ter berço. E eu acho que há muita gente que neste mundo, e o berço, a Terra é o berço de todos, o planeta Terra, eu acho que há muita gente que às vezes quer um ninho só para eles, quer uma parte de ninho só para eles. Eu acho que a resposta é tão simples,
Certo. E fico triste quando vejo gente a combater gente só porque é uma raça diferente, só porque são de uma região diferente, só que são de um clube diferente, meu Deus, estão tão ultrapassados, né? Porque o mundo evoluiu. O mundo evolui sempre, o mundo é como o tempo, nunca para, né? E há gente que pensa que o mundo está parado. E há outros que até, se puderem, até puxam o mundo para trás. E há muitos políticos que têm interesse, que apanham-se das fragilidades do povo, está a ver, e metem medo. Os receios, E metem medo, porque há muita gente, o medo é um grande produto, todos consumimos medo, e há muita gente que são manipuladores desse medo e que incutem na mente das pessoas, está a ver ali o medo, e algumas deixam-se apanhar por esse isco, um isco envenenado. Certo. Falámos, o Vitorino estava aqui a dizer que o planeta e que a natureza fazia também de alguma forma parte de nós, não é? E que o mundo não tem fronteiras, o sol, o vento, a água. Eu vou fazer um muro para tapar o sol, vou fazer para o vento, a água, até porque não somos só nós que temos que ser livres. O vento tem que ser livre. O meu Deus é a natureza. E a natureza não pensa, e é bem que não pensa. Porque se a natureza pensasse, se a natureza se deixasse influenciar pelo homem, e o homem é apenas uma espécie, o homem tem que se humildar e tem que perceber que não é o dono disto tudo. O homem como espécie não é o dono disto tudo. Está a ver? O homem é o dono de um bocadinho disto tudo. Claro, e temos de trabalhar em conjunto com a natureza para chegarmos todos a bom porto. O que eu queria perguntar é... Bom Porto, a boa Lisboa, a boa Coimbra... É verdade. Não, o que eu queria perguntar é se, no caso de vencer as presidenciais, de ser presidente no dia 24 de janeiro, se vai levar as questões da ação climática que têm motivado tantos jovens a agir para a presidência e para as relações institucionais entre países? Claro, o mundo não é só a economia, há muita gente que põe a economia à frente da liberdade das pessoas, e há muita gente que tem que perceber que quando tem uma empresa e que está ali a produzir, tem que respeitar o outro lado. E há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, como Presidente da República ouvi sempre os dois lados, mas tenho a certeza que o lado mais importante é o lado da natureza, porque a natureza é que manda nisto tudo. É verdade. Agora, umas últimas questões sobre a presidência em específico. O Vitorino, já falámos aqui, é calceteiro, é tatuador de chão. Mas também já teve muitas outras experiências, não é? Não só na junta de freguesia de Rãs, também é pai, e também acredito que isso... Sou pai, sou escritor, estou a fazer uma longa-metragem, que é o Acorda para a Vida. Também já escreveu um livro, não Tenho 5 livros. Okay. Lancei um livro em Nova Iorque, na Biblioteca Pública de Nova Iorque, em New York, também no Sport Clube Português. Eu deixei na minha Biblioteca Pública do Mundo. Claro que não foi notícia, porque é o Tino de Rãs, porque tenho a certeza, se fosse outros meus adversários a apresentar os livros em Nova Iorque, de certeza que a comunicação social ia lá. E não é todo dia que há portugueses a apresentar livros na América. Exatamente. Que é o Acorda para a Vida, o Acorda para a Vida é um livro que é uma homenagem ao meu pai, que era cordoeiro, e também uma homenagem ao último conselho da minha mãe. A minha mãe, antes de morrer, ela teve 8 filhos, ela quis ter um frente a frente com cada filho. E chamou um filho de cada vez que dizia ela que queria ir aliviada. E quando chegou a minha vez, disse: rapaz, tu és um lutador, nunca desistas. Há uma coisa que nunca vai faltar à tua frente, é a hipocrisia. Está sempre atento à hipocrisia, mas acorda para a vida. Eu gostei tanto daquele conselho do Acorda para a Vida, que dei o título daquele livro ao último conselho da minha mãe, e é uma forma também dela estar sempre próxima, porque no fundo ainda continua é um conselho muito útil para todos, não é? Os seus conselhos ainda continuam a estar muito vivos, tudo que ela me dizia, ela teve sempre razão. A minha mãe, às vezes eu não fui pelos conselhos dela, mas hoje tenho a certeza que todos os conselhos que ela me deu foram conselhos verdadeiros, foram justos e foram... genuínos também, de alguém que o conhecia. E no tempo certo, porque há uma coisa que é o tempo certo. Certo. Este é o tempo certo para o Tino de Rãs ser presidente, então? É o tempo, eu não tenho dúvidas, mas estou preparado, há 5 anos estava preparado, e agora, neste mandato do Marcelo, os portugueses perceberam que o que ele fez, o Tino pelo menos fazia diferente. Ou se não é preciso muita coisa para ser Presidente da República. Quem pensa que fazer Presidente da República é difícil, eu acho que Era exatamente isso que eu queria perguntar, é que competências é que estas experiências todas de vida que já teve lhe trazem para ser Presidente da República? Porque eu conheço as pessoas, eu ouço as pessoas, as minhas assinaturas foram todas uma a uma.
trabalho de formiga. Enquanto há candidatos que é base de dados, ok, e não arranjaram uma assinatura, nem saíram à rua. E eu, ao arranjar 9.000 assinaturas, ouvi 9.000 pessoas. E muita gente me falou do seu estado de espírito. E há uma coisa que eu tenho certeza, muitos deles estão muito zangados com os políticos do sistema. Porque eu não tenho dúvidas nenhumas que os outros meus adversários são de todo o sistema. Porque é uma vergonha haver debates em televisões e em que uns vão ao debate e eu não vou porquê? Por não ter curso superior, que é por ser da zona do Covid, por ser de Penafiel, que é da zona vermelha do Covid, que é por eu não percebo. Portugal não tem 9 dias. Portugal é um país com 9 séculos, é um país com uma história muito linda, muito rica. E numa eleição para a Presidente da República, uns vão aos debates e eu não vou porque eu. A grande questão é, eu queria que me dissessem porquê que eu não vou aos debates das televisões. Porquê? Num país, é democracia, eu sou candidato para combater os polémicos, eu sei porque tenho medo da verdade do povo, eles sabem muito bem que eu ouço o povo, eu no fundo vou transportar aquilo que o povo ali para os debates e eles não querem. A minha filha, estou em Inglaterra, a minha filha, estou na Católica, tirou o curso, alta distinção, e tenho amigos de todo o mundo. Eu quero ver como é que a minha filha, quando lhe perguntar, então o teu pai é candidato a Presidente da República, que é de um país chamado Portugal. Quando a minha filha disse assim, olha, é verdade, Portugal tem 900 anos de história e vive num país em que o meu pai, eu que sou uma cidade do mundo, não pode ir aos debates. Não deve se preocupar muito com o fechamento de outros países, há culturas muito fechadas. Eu acho que também há muita gente, os intelectuais de esquina deste país, né, também estão muito fechados, não tenho dúvidas nenhuma, estão mesmo muito fechados, porque é vergonhoso. Em 2 eleições presidenciais, há 5 anos não fui, tive um grande resultado, fiquei à frente de muita gente que foi aos debates, e agora mais do mesmo. Porquê? O que é que têm contra mim? Se alguém lhes fiz algo mal, será que eu não vou? Será que é por ser calceteiro? É por ser ter todas as chances que não vou aos debates? Sim, eu diria que tem que falar com a Comissão Nacional de Eleições, não é? Porque eles terão essa resposta. Mas Tino, queria perguntar-lhe que tipo de presidente é que pretende ser caso seja eleito no dia 24? Um presidente de todos, um presidente de todos e para todos, não um presidente só para ser forte com os fracos e fraco com os fortes, porque é isso que temos visto. Os presidentes andam ao serviço dos lobbies, dos vírus, das influências, porque têm muitas coisas a pagar. Bom dia, da mesma forma que eu chego livre a esta candidatura, continuei a ser um presidente livre porque não estou hipotecado a ninguém. E há muita gente que chega lá ao poder hipotecado a muita gente. E se for eleito no dia 24, qual é a primeira coisa que vai fazer? A primeira coisa que vou fazer vai ser continuar a respirar. A coisa que mais gosto é respirar e a coisa que mais gosto é continuar a respirar livre. Essa é a primeira coisa que vou continuar a fazer, que vou fazer. Obrigada por este bocadinho. Obrigado, eu. Quanto a vocês, já sabem, não percam os próximos Conversas à Presidente com cada um e cada uma dos nossos candidatos às eleições presidenciais no dia 24 e não se esqueçam, votar é de facto um direito, mas acima de tudo também é um dever de cada um de nós para que possamos construir a democracia em conjunto. Até breve.